Bem-vindos todos vocês ao canal Jogo com Prosa. Cara, eu vou contar uma história aqui do Felipe Massa. Cara, é sensacional, né? Claro que eu vou fazer uma análise aqui da história dele, do que eu ouvi, cara, que eu falei, meu, esse cara me fez eu refletir, né, sobre, puxa vida, como uma pessoa vem e ela é tão brilhante em sua vida, cara, as coisas vão acontecendo de forma tão mágica. Coisa é, vai acontecendo, tipo assim, ele vai tendo lutas pra ele, mas ele tem um favorecimento, assim, uma qualidade, uma virtude que é dele mesmo, assim, sabe? Nasce numa família também que, sem dúvida nenhuma, tudo isso propiciou a uma vida, a uma caminhada brilhante. Você pode ver que a história dele, eu vendo ele contando aqui agora, é uma história de que qualquer um queria ter uma história parecida. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, e, e eu vou contar isso para vocês não saiam desse vídeo, que realmente isso que eu vou contar do Felipe é uma coisa que aconteceu comigo também, e é o principal parte de quando eu vi ele contando isso, né? Eu falei, meu, esse cara passou pela mesma experiência que eu, cara. Agora, eu só não sei como que ele tá lidando com isso, né? Eu tentei lidar da melhor maneira possível da questão de para onde vamos, né? Será que eu tava preparado para ir? Tô falando de uma segunda vida, né? Uma quase morte. Ali eu tive um vislumbre mais ou menos de como poderia ter sido uma vida e você continuar uma outra, mas a partir daquela, mais modificado, você já não é mais o mesmo. Quando você sofre algum acidente, aqui eu tô falando do acidente que ele teve, né? Que é aquela mola que sai do carro do Rubinho, e ele é o próximo e bate no capacete dele. Cara, foi um acidente que depois eu volto a falar sobre isso, que eu quero chamar muita atenção que eu mesmo não sabia que era tão. Porque é diferente, né? Você vê. Quando eu vi ele correndo, eu não sabia tanto da história dele. Eu não peguei ali o momento que falaram dele, da história dele, né? Do Felipe Massa, né? Nosso Filipinho, que, nossa, teve corridas que realmente aquela que mais, que eu, pelo menos eu me lembro, né? Foi aquela que ele tava aqui em Interlagos e ele podia ser campeão e o Hamilton tinha que ficar em sexto, né? Aí acabou que o carro dele deu um problema, você via nitidamente o, não sei se foi o Hamilton ou se foi um outro piloto que passou por ele, mas ele perderia aquela posição que ele tinha que continuar para fazer a pole e ser campeão naquele ano. E a gente torcendo junto com ele, cara. E esse foi, né, a cena mais que eu me lembro. Mas ele conta a história dele e eu fico pensando, né, cara, como é que pode, cara, os destinos, né? As pessoas nascem com um destino, bem dizer, traçado, porque as coisas vai dando certo para ela. E se desse errado, o destino talvez seria outro. Quantos que tentaram e a certo ponto não deu mais, as portas simplesmente se fecharam e o cara teve que ir para outro lado e assim se seguiu a vida. Mas ele contando, ele foi assim, você vê a mão de Deus, né, para quem tem fé que Deus existe, primeiramente, né? Você pode até tirar alguma coisa desse vídeo aqui de valor, mas se você não acredita que exista um Deus, aqui eu não tô falando qual Deus. Porque, você acredita em vários deuses? Não, eu não acredito em vários deuses, mas eu acredito também que o Deus que eles me dizem que eles acreditam não é o mesmo Deus que eu acredito que ele é. E nem faço previsão, tipo, Deus é assim. Não, pelo amor de Deus. Eu não sei o que ele é. Eu estou o buscando dentro daquilo que ele é oculto para mim. Deus, eu costumo dizer que ele é assim, você vai indo atrás dele e vai se escondendo. Mas tem um objetivo. Esse se esconder é para você ir ali conhecendo e vendo que a coisa é profunda demais. Não tem como ele te dar tudo de uma vez. E nem consegue entender o que é Deus. Mas
eu vejo ali na vida do Felipe Massa, eu falei, meu, como é que pode? As coisas foi certinho, cara. Nasce numa família tal, ele começa a andar de moto, aí o pai dele fala, não, não, moto não, é duas rodas, vamos tentar colocar você numa quatro rodas aqui, porque é o perigo do acidente mesmo, né? Quem anda de moto sabe. Mas uma coisa que já me chamou muita atenção, eu quero que você ouça até o final, porque você vai ver uma coisa que aconteceu com ele que aconteceu comigo, e eu acho que isso foi fundamental para que acontecesse com nós dois a mesma coisa. Cara, é muito espiritual isso aqui. Isso aqui pode ser uma chave de como o universo ele é feito e como Deus ele se comporta, as regras de Deus se comportam conosco. Isso aqui é muito importante. Se você ouviu até agora, eu tenho certeza que você não vai sair daqui perdendo. É muito profundo, mas eu preciso contar a história dele para você entender como que a vida é para cada um. A minha eu contarei um dia, a minha toda, contarei um dia. Se é que vai ajudar, se não for ajudar, eu não vou contar também. Se tem coisa que é melhor você ficar quieto, é melhor você, eu quero é ajudar, atrapalhar menos possível. Mas voltando para o Felipe Massa, cara, o pai dele ele começa a correr de kart e tal. Aí quando ele ganha uma maturidade que ele vê, né, que opa, é isso mesmo que eu quero, beleza. Eu sei que era 160 mil euros, ele falando na época, para poder correr num campeonato Renault. E o pai dele, ele, né, consegue 100. Pô, faltava 60 milhões, 60 mil, né? E 60 mil é muito dinheiro, né? Você sabe. 100 mil é muito dinheiro, gente. 100 mil euros. Você tem nem noção quanto que é isso hoje em reais? Então, faz a conta, você vai ver, né? Então, ele foi correr com 100 mil, olha pra você ver. Eu não sei, né? Porque eu acho que devia ser por etapa que você ia pagando, né? Sem dúvida alguma. Porque se fosse 160 mil para pagar à vista ali na hora, ele não teria. Mas ele foi com 100 mil que ele arrumou e foi ganhando, ganhando, foi ganhando patrocínio. Daqui a pouco ele já tinha dinheiro para pagar todo o campeonato, já tinha contrato para ficar mais um. Ele ganhou dois campeonatos num ano. Que é isso, cara? É um fenômeno. E a gente não sabia da história do Felipe. Sabe por quê? Porque aqui aí eu vou ter que ir um pouquinho para política, mas vou voltar para o espiritual bem rápido, que as duas coisas são a mesma coisa. Espiritualidade também é uma política, que você tem que ter um jogo de cintura e tudo. Tem que ter uma ideia, uma ideologia, tem que ter. É uma ideologia. Por que não? Mas o Felipe, ele ganha o primeiro campeonato, ganha o segundo. Cara, eu nunca vi. Aí, se eu tiver errado, vocês comentem aí, eu vou pedir desculpa, porque realmente eu não me lembro. Sempre fui um cara de ver muita televisão. Eu adorava a televisão. Nossa, esporte, cara. Globo Esporte. Ih, eu vivia naquilo ali, cara. Aquele negócio do Extreme Games que passava na Rede Globo de manhã. Tudo que eu podia ver, cara, de esporte. Ô, Fórmula 1 então, você tá louco. Do Senna pra cá, eu não tenho visto. Eu corri uns tempos atrás até online no Xbox, campeonato de Fórmula 1, que eu gostava. Então, é uma coisa que eu não vi na televisão brasileira falando, contando a história do Felipe Massa, que é uma história do começo ao fim, cara, de um moleque, de um menino que é exemplo em tudo, cara, em tudo. Ele conta até uma coisa que ele aconteceu entre ele e o Ayrton Senna, cara, que eu nunca tinha visto falar disso, cara. Não, não é desmérito do Ayrton Senna, mas mostra que teve um período da vida dele que ele não era um cara, tipo assim, que você poderia falar assim, ô, esse cara é um exemplo todo o tempo. Tem momentos que ele não foi exemplo. Essa é a verdade. Eu até acho que ele chegou à morte, a morrer, porque realmente ele tinha um espírito competitivo além do equilíbrio. Portanto, ele estava sentindo que não queria ir naquele dia. Podia não ter ido, eu sei que não é bem assim, pô, você tem contrato a seguir, tudo bem, mas, pô, tinha morrido um cara, não sei se tinha morrido um cara, eu acho que até no dia que ele morreu, eu acho que tinha morrido um antes no treino, no mesmo dia não, mas eu não me lembro agora se eu tô confundindo dois e colocando, mas eu sei que tinha acontecido acidente naquele momento do treino, né, tipo, de quinta pra domingo, que era a corrida, né, ele tava muito abatido ainda com o acidente, então... O Felipe, ele.
ele tem uma vida assim, que você vê Deus ali abençoando ele em tudo, cara. Claro que ele tinha os méritos que ele é um cara bom no que faz, mas tudo isso é virtude que você nasce, que eu acredito que está tudo vinculado também a Deus, né? Não sei de que forma, a gente ficaria horas aqui pensando só sobre isso, mas para encurtar, ele entra. Aí assim, a Ferrari. Aí tem três escuderias e já, tipo, tá aqui o contrato, só assinar. Várias, três, eu não vou me lembrar as três agora, mas são três, não eram as maiores. Aí um cara da Ferrari fala não para todas elas e vem trabalhar com a gente aqui. Só que não é trabalhar direto na primeira, né? Na Elite, né? Que era o Schumacher na época, eu não lembro o outro agora. Ele ia correr na 3000, né? Por um tempo. Aí ele foi campeão da 3000, porque até o cara da Ferrari depois chegou e falou assim: olha, só vamos ficar com você se você for campeão da 3000. Se for, você volta aqui e fala com a gente, que a gente coloca você na principal. Porque ele falou na cara dele que não ia colocar na principal. E ele tinha deixado as três lá para entrar na principal, né? Né, era inferiores, sim, porque a Ferrari na época realmente era diferenciada. Ele conta isso. Você pode até ir no Flow Podcast, cara. Ele fez uma entrevista lá que ficou muito boa, né? Flow Sport Clube. Ficou muito bom. Flow 94, Felipe Massa, muito bom. E ele conta isso, cara. Então ele viveu uma vida de glória mesmo, assim. Pegou um contrato de 8 anos, tudo deu certinho. O Schumacher sai e ele fica no lugar de. Quer dizer, tudo encaixando. A sorte ao lado do cara, você vê que é a sorte, cara. Porque da mesma forma que aconteceu dessa forma, poderia acontecer de outra forma. E o cara não se aposentar, entende? O cara do nada dá na telha de se aposentar, cara. Ele ia ter que ir para outra escuderia porque ele sabia que ia vir um outro, não sei se era o Raikkonen, eu só sei que era um outro que já estava contratado antes do Felipe para vir, mas no tal ano, né, um ano depois. Então a Ferrari já falou com ele, ó, você vai entrar na Ferrari agora, mas o ano que vem eu já tenho um contrato já firmado com fulano, então você corre esse ano aí. Aí no ano que se passou, parece que o Schumacher se aposenta no próximo ano. Então quer dizer, cara, você vê intervenção divina aqui, o potencial. Aqui você pode ver até alguma coisa de reencarnação. Tipo assim, como se ele tivesse já falado assim, ó, você vai voltar, mas, cara, vai ser assim sua vida perfeita. É só se você fizer muita cagada. Tô te dando um bônus. Vai lá, curte. Agora você vai curtir. É como se fosse um prêmio, né, por ter sido bom numa outra vida, né? Vai saber, eu tô fazendo suposições aqui, né? Porque o cara que tem a vida igual a dele agora, ele vai contar uma coisa que aconteceu comigo. É onde eu queria chegar. Esse é o principal foco do vídeo. Ele fala que na semana que ele sofreu esse acidente da mola, que essa mola, quando ele conta, cara, mano, foi um milagre mesmo. Um milagre em termos de tudo, cara. Ele perdeu um pedaço do osso da cabeça onde bateu, cara. Milímetros ele teria morrido ali, tá ligado? Como se fosse um tiro de 12 de fuzil, igual ele falou que fizeram uma reconstituição. É como se fosse a pancada de um tiro de calibre de fuzil. Então, você percebe que foi um milagre mesmo. E eu passei por um milagre semelhante porque tem a ver com velocidade, né? Mas ele fala que na semana que aconteceu o acidente dele, uma semana antes, ele falou, ele viu um acidente, ficou grilado com aquele acidente, e na semana seguinte acontece o acidente dele. No meu acidente foi muito semelhante, cara. Eu só não me lembro se foi na semana seguinte ou se foi 2 semanas seguintes. Eu peguei um cara aqui que foi fazer uma cagada aqui, foi fazer uma ultrapassagem numa curva, cara. E um ônibus veio, bateu nele, arrancou a perna dele. Eu tava indo jogar futebol e peguei o cara morrendo assim na minha frente. Ele tava vivo ainda quando eu cheguei. E aí ele morreu na minha frente, cara. Nossa, eu fiquei muito grilado com aquilo. Eu não sei se foi na semana seguinte ou na próxima semana, no máximo 2 semanas. Um carro me pega 100 km por hora na Anchieta. Aí o que, que eu chego à conclusão? Não sei se é isso. Não é conclusão, não. Não é conclusão, mas eu chego a esse raciocínio. Que eu e o Felipe, nós tivemos como se nós tivéssemos atraído esse acidente para nós. Eu não sei, talvez não. Talvez
aquilo foi só um sinal para nós que algo ia acontecer, né? E eu e ele, muitas vezes nem sacamos, né? Poderíamos ter colocado a vida mais em dia, corrigido alguma coisa, pedido perdão para alguém que tá magoado, não sei. Mas só sei que isso foi um sinal. E que nas semanas que se passaram acontece esse acidente com ele, comigo. Eu não sei se mudou a vida dele, a minha, eu, tipo assim, não tem como mudar radicalmente, porque você não tem como falar assim, vou para outro país. Se tivesse oportunidade, eu até teria ido. Talvez não, naquele momento talvez não. Mas eu falo assim, houve uma mudança dentro de mim mudou muito, cara. Muito mesmo. A maior mudança que veio em mim, que eu posso dizer para vocês aqui, foi não ter mais religião. Eu respeito, amo as religiões, principalmente as que falam de fazer o bem, né? O Islã eu não conheço ela muito, mas o pouco que tem que eu conheço, tem algumas coisas lá que eu não gosto, não aprovaria. A Jihad, etc. Mas cristianismo, judaísmo, que eu conheço um pouquinho mais, eu posso falar o seguinte: tenho uma admiração, respeito, tenho uma gratidão muito grande, porque muitos valores que eu aprendi foram através dessas duas religiões. Enfim, nós passamos por isso. Quem não, eu não sei, mas provavelmente nós atraímos isso, ou era um sinal para nós pensarmos e evitarmos. No caso dele, talvez não daria para ele evitar, né? Porque tem que correr, etc. Mas no meu caso eu poderia ter evitado, porque eu me lembro no momento do acidente, no dia que aconteceu o acidente, eu estava desempregado na época. Aparece uma oportunidade. E foi até, tipo, eu coloquei no Infojobs, naqueles sites, né, que a gente conhece por aí, né? Ficar falando o nome de um monte não, que eu não ganho nada pra isso. Mas não tem problema, mas eu coloquei no site, aí me ligaram, ó, aqui Santo André, e eu falei, meu, Santo André tá longe da minha casa. Só que tinha uma época aqui perto da minha casa, eu moro perto de um dos rodoanéis, né? E, e eu pensei assim, puxa vida, mas tinha uma abertura que eles estavam ainda. Tinha acabado de fazer o roubo do anel, mas eles ainda tinham uns lugares que dava pra você entrar de moto no rodoanel. E perto da minha casa tinha um local desse. Só que eu sabia que um dia eles iam fechar, porque eles fechavam um, fechavam outro, e depois eles abriam outro lugar. E foi o que aconteceu. Eu falei, poxa vida, eu vou. Dá pra mim trabalhar por ali por enquanto. Eu não fico, né, parado de tudo, né? E fui, cara. No dia me deu até dor de barriga pra mim não ir, porque eu fiquei muito ansioso. Falei, puxa, como é que eu vou trabalhar lá do outro lado? Eu ainda tenho que passar na entrevista. É porque assim, é totalmente fora, né? Eu moro no extremo sul, o Santo André tem uma represa que nos divide entre eu e ela. Só pelo Rodoanel mesmo, senão eu vou ter que fazer um V pra poder ir lá, né? Tipo, uns 10, 15 quilômetros pra fazer a ponta do V, mais 15 pra ir pra lá pra Santo André. 30 km todo dia, ou mais, eu acho que dá um pouco mais do que isso. Eu tô fazendo mais ou menos 15. Acho que tem 15 para fazer o V e eu acho que depois tem mais uns 20 para chegar em Santo André ou mais. Por dentro da cidade, ainda que demora, né? Se fosse por um 30, 40 quilômetros por uma rodovia, é rapidinho, né? Mas enfim, tô contando isso porque eu acredito que isso pode ajudar alguém a fazer uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre o que acreditar. E eu não bato o martelo, realmente, eu só tô analisando que, poxa vida, teve semelhança, cara. E eu tô sempre analisando, né, como é que o cara teve a vida perfeita desse jeito, fez as escolhas, tipo assim, as escolhas, bem dizer, veio um prato pra ele escolher, não foi nem aquela coisa tipo assim, você escolhe uma coisa, escolhe outra, não, foi vindo naturalmente, a sorte foi só, lógico que ele era bom, só dá pra você perceber que nasce com o cara. Entendeu? E ao mesmo tempo não conseguiu ser o campeão. Mas teve uma história fantástica. Tudo isso eu estou tentando analisar, comer aqui, tentar entender aqui com as minhas reflexões. Então, fiquem todos com Deus, muito obrigado. Maravilhosa história. Felipe Massa, nosso brasileiro aí, que eu realmente acredito que veio só para
contemplar o mundo, ser um campeão, mas está numa posição muito boa, como se fosse um paraíso, um céu para ele. Vive um mundo totalmente diferente do meu e de muitos que vão ouvir esse vídeo, um mundo completamente diferente. Talvez ele nunca vai passar nessa vida o que muitos de nós que estamos aqui agora, ou outros ouvindo, eu falando, ele nunca vai passar por coisas que nós já passamos, assalto, a mão armada, as mazelas, né, de ser, não ter a vida que ele teve, né? Por méritos próprios, sem dúvida alguma, mas Deus escolheu isso também para ele ou permitiu. Isso é uma incógnita para mim, vou continuar buscando essa pergunta que não se cala. Por que uns nascem ricos? Por que que outros nascem pobres, né? Por que que uns nascem pobres e ficam ricos? Por que que outros nascem pobres e continuam pobres? Às vezes fazendo os mesmos tipos de esforços? Essa é uma pergunta também que nos vai dar muitas respostas sobre muitas coisas da criação de Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós. Tá bom? Jogo com Prosa e canal Saindo da Ignorância. E não esqueçam de se inscrever. Compartilhe o vídeo, dê um like. Ajude o Brasil a melhorar. Vamos fazer desse país um Brasil melhor. Conto com a sua ajuda. E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos nós. E saiam da ignorância.